Graças a paz, irmãos. Mais um dia nós estamos dando continuidade à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo o capítulo 8, 9 e 10 do livro de Esdras e capítulo 1 do livro de Neemias. Hoje, como é comum, sábado, estaremos lendo 4 capítulos, domingo 4 capítulos e de segunda a sexta 3 capítulos a cada dia. Ao final de um ano teremos lido toda a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Então eu convido você a estar abrindo as escrituras comigo no capítulo 8 de Esdras e acompanhar a leitura comigo. Capítulo 8 está escrito: Estes, pois, são os chefes dos seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Ratos; dos filhos de Secanias e dos filhos de Paróis, Zacarias, e com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraquias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. E dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Catã, e com ele 110 homens. E dos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com ele 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã e Jaribe, e Elnatã e Netano, e Zacarias e Mesulão, e os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatã, que eram sábios, e deles mandato para Ido, chefe do lugar da Casifia, e lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus no lugar de Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Macli, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos 18, e Asabias, e com ele Jazaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos dele 20, e dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata e o ouro e os vasos, que era a oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei e seus conselheiros e os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro, e 1000 dracmas, e 2 vasos do bom metal lustroso, tão desejável como o ouro,
E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são esses vasos, como também essa prata e esse ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus dos vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes e dos levitas, e dos príncipes e dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa de Deus. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos que trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. E partimos o rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binu, e levitas, conforme ao número e conforme ao peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 cardeiros, 77 cordeiros, 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens aos reis, do rei, aos sátrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar uma pouca de vida na nossa servidão, porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos, pois, disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda, é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que
na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis aos seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade e ainda nos deste livramento como esse. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não fosse resto nenhum quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. E orando Esdras assim, fazendo essa confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme ao conselho do Senhor e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze-o assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e a todo Israel de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava enojado pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na porta da casa de Deus, tremendo por esse negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhe: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus dos vossos pais, e fazei a sua vontade, apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação, e disseram em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra num dia nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos nesse negócio. Ora, ponha-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por essa causa. Porém somente Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de Tikva, se puseram sobre este negócio, e Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens, cabeças dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes, e assentaram-se no 1º dia do 10º mês para inquirirem nesse negócio, e acabaram com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até o 1º dia do 1º mês.
E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, 2 filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maazéias e Eliezer, e Jaribe e Gedalias. E deram a sua mão de que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imé, Anani e Zebadias, e dos filhos de Arim, Maazéias e Elias, e Semaías, e Jeiel e Uzias, e dos filhos de Pazu, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Jazabade e Elasa, e dos filhos e dos levitas, Josabade, Simei e Quelaías. Este é Quelitas, Petaías, Judá e Eliezer. E dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum e Telém e Uri, e de Israel, dos filhos de Paróis, Ramaías e Jezias, e Malquias, e Miamim, e Eleazar, e Malquias, e Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, e Jeiel, e Abe de Jeremote, e Elias. E dos filhos de Zatu, Elioenai, Azibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. E dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Azube, Seal e Jeremote. E dos filhos de Paat Moabe, Adna e Quelau, Benaia, Mazéias, Matanias, Bezaliel, Binui e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Jezias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Dos filhos de Azum, Matinai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Madai, Anrão e Uel. Benaia, Bedias, Quelui, Vânias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matnai e Jaazai, e Bani, Binuí e Simei, e Selemias, e Natã e Adaías, Macnadbai, Sazai e Sarai, Azareel, e Selemias, e Semarias, e Salum, e Amarias, José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham tomado mulheres estranhas, e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. As palavras de Neemias capítulo 1, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredirei, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome.
estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo capítulo 2, 3, 4 e 5 do livro de Neemias. Então que Deus abençoe você nesse dia. Até amanhã, se Deus assim o permitir.